castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia, que alegria poder chegar até na tua casa nesta manhã de domingo, nesse dia do Senhor, nesse dia que para a comunidade luterana do Fundo Canoas é um dia especial. Hoje é o dia em que nós temos a confirmação de 7 adolescentes que no dia de hoje então farão a sua confirmação. O culto presencial que acontece às 9h30, ele está um pouco mais restrito em termos de público, restrito às famílias dos confirmandos que vão então estar fazendo a sua confirmação no dia de hoje. Essa confirmação é aquela que seria lá em novembro do ano passado, mas que por conta da pandemia tivemos que transferir para o dia de hoje. Mas quero chegar até tua casa com uma palavra de Deus, a mesma palavra que eu estarei pregando no culto de confirmação, quero estar compartilhando contigo também nesta manhã. Um segundo aviso, antes da gente entrar propriamente dito na palavra do Senhor, tem a ver com a nossa campanha do culto de gratidão. Domingo passado, no culto presencial aqui na comunidade, nós tivemos então a nossa oferta de gratidão, que esse ano tem como propósito ajudar pessoas em situação de necessidade. Todos os anos o culto de gratidão acontecia com o objetivo a ser uma oferta especial para a manutenção da nossa comunidade, para os ministérios da nossa comunidade. Mas graças à sua generosidade, graças à bondade do Senhor, graças à fidelidade dos membros da comunidade luterana do Fundo Canoas, nossa comunidade está suprida. E somos imensamente gratos pela generosidade, pelo amor, pela fidelidade dos nossos membros. E por isso, nesse ano, a oferta de gratidão será destinada 100% para ajudar pessoas em situação de necessidade. E essa campanha, ela começou no domingo passado, quando tivemos a oferta em espécie trazida no culto, mas ela vai se estender até no dia 30 de maio, quando nós teremos então o culto de encerramento da série de pregações, né? Vou falar daqui a pouco sobre isso. E durante todo esse período, né, esses próximos dias aí, tu ainda podes trazer a tua oferta. Daqui a pouco vai estar projetado aí do lado um flyer com informações de como tu podes fazer o teu depósito bancário, mas também se quiseres trazer a tua oferta, seja em dinheiro, seja em alimentos não perecíveis, seja em cobertores, nós estaremos recebendo a tua oferta. Pastor, eu gostaria muito de ofertar, mas eu não tenho como trazer os alimentos até a igreja. Entre em contato com a gente e a gente passa e recolhe, sem nenhum problema. Tudo que nós arrecadarmos na nossa campanha de gratidão, nós reverteremos, nós transformaremos em alimentos não perecíveis e em cobertores que serão gratuitamente distribuídos. Nós abençoamos a nossa comunidade quer abençoar pessoas. E isso é também a vivência do amor ao próximo, amor encarnado, amor que se desprende, amor que se doa, amor que se entrega em favor do seu próximo. Então, até no dia 30 podemos ainda estar fazendo as nossas ofertas, seja em dinheiro, seja em alimentos, seja em cobertores, roupas não, tá? Ou alimentos, ou cobertores, ou em dinheiro, para a nossa campanha de gratidão deste ano. E ainda um último recado, tem a ver com a nossa série de mensagens, né? Hoje nós damos uma pausa na nossa série de mensagens e nós queremos então no dia 30 encerrar a nossa série de pregações para a festa não terminar mal. Hoje nós queremos, por conta da confirmação também, dar uma pausa na nossa série, conversar sobre um outro tema, mas que certamente vai ter a ver também, que também terá a ver, também falará ao contexto de família, a vida familiar como um todo. Que Deus esteja conosco nesse período, nesse tempo de culto, nesse tempo de mensagem, onde Deus quer falar ao teu coração. Esses eram os avisos
que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo e te acompanhe hoje e sempre. Eu não sei quando tu vais assistir essa mensagem, não sei quando tu vais assistir essa palavra, mas quando assistires, que a bondosa mão de Deus esteja contigo. Que a bondosa mão do Senhor te abençoe. Que a bondosa mão do Senhor te dê o discernimento e a compreensão da palavra de Deus. Nós queremos conversar nesta manhã sobre essa imagem que foi projetada logo no início, na abertura do nosso momento de palavra, que pode parecer redundante, que diz assim: o fundamento é fundamental, né? Alguém pode dizer, tá, mas é óbvio que o fundamento é fundamental. Mas nem sempre a gente se dá conta disso, de que o fundamento é fundamental. Eu quero abrir contigo a palavra de Deus, eu quero conversar contigo sobre a sagrada palavra de Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versículos 24 até 29. Palavra essa que nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O fundamento é fundamental. O fundamento de qualquer construção normalmente não está visível. O fundamento de uma construção normalmente está enterrado, está em lugar que a gente não enxerga. E quando a gente adentra uma casa, adentra um prédio, a gente sequer imagina a quantidade de material, a quantidade de ferragem, a quantidade de buracos, a quantidade, enfim, de esforço que teve para que aquele fundamento, para que aquele alicerce fosse colocado, para que esse prédio, para que essa casa, enfim, para que esse ambiente pudesse estar ali. Nós normalmente esquecemos que uma boa construção tem bons alicerces. É o fundamento, são os alicerces, é o fundamento de uma casa que vai determinar a segurança e a durabilidade desta construção. Nós não podemos nos iludir achando que se nós fizermos qualquer coisa, já que ninguém vai enxergar, se fizermos qualquer coisa que essa obra ficará de pé. Ela não ficará. Ela pode até quando estiver pronta estar bonita, mas com o passar do tempo, com a ação da natureza, com a ação da chuva, a ação dos ventos, esta casa começará a dar sinais de que algo não está legal, de que os fundamentos, de que os alicerces lançados não estão muito bem. E por isso é uma parte que é fundamental em qualquer obra, uma parte que é fundamental em qualquer construção. É uma parte que, embora não seja vista, ela é de extrema importância para a durabilidade, para a sobrevida daquela construção. E Jesus utiliza justamente esta imagem da casa em construção para que ela nos sirva como uma ilustração do que é possível ou do que pode acontecer para aqueles que de alguma forma escutam a palavra e não vivenciam essa palavra, não tornam a palavra de Deus sua própria existência.
Esse texto que nós lemos, ele se encontra no final do Sermão do Monte. Em Mateus, melhor dizendo, no capítulo 7, ao finalzinho do 7, nós encontramos este texto, que é então o texto da pregação desta manhã. E no final do Sermão do Monte, Jesus coloca justamente essas duas imagens, da casa bem construída e da casa mal construída. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o assim chamado Sermão do Monte, é o assim chamado Sermão da Montanha. É a maior pregação de Jesus que nós temos disponível na Sagrada Escritura. E ali Jesus, de alguma forma, aborda o cerne da espiritualidade judaica, o cerne da espiritualidade, o cerne da fé, os elementos fundamentais. O Sermão da Montanha, ele tem um caráter bastante ético, tem a ver com conduta, tem a ver com vida, tem a ver com ser ou não ser, tem a ver com, não tanto com filosofias, não tanto com ideias, mas tem a ver com vida, com prática, com vivência da espiritualidade, tem a ver com o relacionamento do ser humano com Deus e com o seu próximo. O Sermão da Montanha, ele tem essa característica de ser um sermão que nos ensina a viver. E Jesus aqui, então, ele utiliza no final do Sermão do Monte uma expressão que é bem interessante, quando ele diz assim: portanto, aquele que ouve estas minhas palavras. Portanto, Jesus de alguma forma está encerrando a sua fala e dizendo, olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica. E mais adiante ele vai dizer, quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Jesus utiliza justamente dois tipos de pessoa. A pessoa que ouve e pratica e a pessoa que não ouve, a pessoa que ouve e não pratica. Então, a primeira pressuposição que Jesus me leva a perceber aqui nesse texto é de que qualquer pessoa coloca na sua vida um fundamento. Qualquer pessoa, cada um de nós, cada ser humano tem como fundamento da sua vida alguma coisa. Tem como fundamento da sua vida algum conteúdo, alguma ideia, alguma filosofia, alguma forma de espiritualidade, algum Deus. Algum Deus está como o fundamento sobre o qual a gente constrói a sua existência, a sua vida. Existem fundamentos estáveis, existem fundamentos extremamente seguros, mas existem fundamentos que são o oposto disso, instáveis e perigosos. E aqui Jesus justamente explora essas duas imagens. E Jesus então começa dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: quem constrói a sua vida sobre mim, está construindo sobre forte alicerce, sobre rocha. E qualquer coisa que seja o fundamento da vida de alguém que não for Jesus, é fundamento instável e inseguro. Não há como a gente interpretar mal essa fala de Jesus. Porque ou é ou não é, ou se está com Jesus ou não se está com Jesus. E quando Jesus utiliza essa imagem de uma casa, de uma construção, de um lar, e ele fala do fundamento sobre o qual esta casa está construída, Jesus está falando da vida humana. Jesus está falando da tua e da minha vida. Por quê? Porque sempre que no tempo de Jesus se falava em casa, estava se falando do ambiente, do lar, da família, o lugar onde a família estava. Era o lugar seguro, era o lugar onde a gente se sente bem, era o lugar onde a gente se sentia pertencente. Por isso, quando Jesus utiliza aqui casa, ele está falando da segurança da vida. Ele está falando do elemento fundamental, não só no tempo de Jesus, mas também é assim hoje. Por exemplo,
quando a gente está com um dia cheio, quando a gente está cansado, né? Nesse tempo agora que a gente está vivendo, que é tempo de pandemia, tempo de cansaço, tempo de isolamento, tempo de estar tenso, e quando a gente chega em casa, no ambiente da gente, a gente toma um banho, tira a máscara e a gente se joga no sofá, que coisa mais boa! É o lugar onde a gente se sente bem. E não é à toa que Jesus utiliza essa imagem da casa. E a pergunta que nesta manhã nós precisamos fazer é: em cima de qual fundamento nós estamos construindo a nossa casa? Em cima de qual fundamento nós estamos construindo a nossa vida? O que tem dado sustentação para a nossa existência? O que tem dado sustentação para a tua e para a minha casa? Jesus falou muitas palavras. Jesus deixou muitos ensinamentos. Jesus deixou muitas lições. E qual é o espaço, qual é o lugar que essas lições, que esses ensinamentos estão utilizando, qual é a atenção que eles estão recebendo em nossa vida? Jesus utiliza a imagem do fundamento para dizer que quem ouve e pratica o que ele ensina está construindo sobre fundamento sólido. E tem sido assim ao longo da história do cristianismo. Se a gente observa a história dos cristãos, as experiências dos cristãos, nós vemos que os ensinamentos ditos por Jesus há 2000 anos atrás, eles ainda são válidos. E é impressionante a atualidade dos ensinamentos de Jesus. É impressionante como Jesus ainda hoje consegue dar as respostas para o nosso tempo. É impressionante como Jesus ainda hoje consegue, de alguma forma, nos mostrar, se quisermos uma vida em família feliz, se quisermos uma vida profissional feliz, se quisermos uma vida íntegra, uma vida feliz no sentido pleno da palavra, é impressionante como os pilares, os alicerces, as palavras de Jesus são atuais. E ainda hoje, e enquanto houver mundo, nisso nós cremos, essa palavra continuará sendo o alicerce, o fundamento e a razão da vida humana. Qual é o fundamento que tu tens colocado na tua vida? São os alicerces rochosos, os pilares firmes, as vigas seguras e bem feitas, são os fundamentos que estão sendo colocados pelo Evangelho de Jesus há 2000 anos? Ou os fundamentos da tua vida têm sido fundamentos frágeis? Porque Jesus continua dizendo: aquele que constrói sobre a rocha, mas aquele que constrói sobre a areia, ambos sofrerão com as tempestades, ambos sofrerão reveses. E na vida da gente, queridos, na vida de cada um de nós, sobrevêm tempestades. Muitas vezes as tempestades sobrevêm através do desemprego. Com as circunstâncias que nós estamos vivendo a nível global, muita gente perdeu o seu emprego. Muita gente teve que baixar o seu padrão de vida. Muita gente teve que abrir mão de muita coisa por bem de conseguir sobreviver. Mas isso perto, por exemplo, de pessoas que ficaram doentes ou que estão doentes, isso pode parecer pequeno. As tempestades que nos sobrevêm são doenças, desempregos, crises das mais variadas, crises de relacionamento, crises financeiras, medo e por aí vai. A vida da gente é inundada diariamente por tempestades. E essas tempestades, elas abalam a nossa casa, elas abalam o nosso convívio familiar, elas abalam de alguma forma a nossa firmeza e colocam em xeque a nossa rigidez, a nossa capacidade de permanecer de pé. Em tempos como os que nós vivemos, tempos difíceis como os que nós vivemos, os nossos pilares, os nossos fundamentos, eles são testados. Eles são testados.
Nós temos vivido um momento muito delicado aqui na nossa região. Essa semana, ainda conversando com um irmão, ele disse: antes os números da pandemia eram apenas estatísticas, agora são nomes de pessoas próximas a nós, da nossa vizinhança. São tempestades. E em meio a essa tempestade, onde está o teu fundamento? O que te dá sustentação? O que te dá sustentação? Nós temos conversado neste mês aqui na comunidade sobre a questão família. Temos conversado sobre o tema família. E a pergunta que precisa ser feita é: quem é o fundamento da tua família? Quem é o fundamento da tua família? Nós podemos muitas vezes colocar fundamentos para a nossa família que são fundamentos pífios, fundamentos que não trazem estabilidade, que não trazem segurança. Uma carreira, eu preciso me focar na carreira para que minha família tenha vida boa. Meu querido, tu pode ficar desempregado, tua empresa pode falir, pode ser vendida e tu ser despedido porque não é mais interessante. Eu vou focar a minha vida em dar bem-estar para os meus filhos. Pois o bem-estar também pode se perder por conta de uma ruína financeira ou coisa assim. O que dá fundamento para a tua vida? O que dá fundamento para ti enquanto pai? Qual é o fundamento da tua existência enquanto mãe? Qual é o fundamento sobre o qual tu constrói a tua vida? Essa pergunta precisa ter a resposta adequada, precisa ter a resposta certa. Qual é o fundamento da tua vida? Vemos muitas pessoas ao nosso redor que, infelizmente, quando as crises, quando as tempestades vêm, não suportam e essa casa rui, essa casa vira ruína. E quando eu falo de casa virar ruína, eu estou falando de famílias que se esfacelam diante das crises, que não conseguem suportar as dificuldades. Queridos, é muito triste isso, é muito triste. É muito triste quando a gente percebe que pessoas constroem sobre alicerces que não são os alicerces eternos. Jesus deseja nos dar alicerces eternos. Os ensinamentos de Jesus, as lições de Jesus, os princípios de Jesus, os princípios eternos da Sagrada Escritura são os únicos princípios que podem trazer uma base que suporte a pressão, que suporte as tempestades. Por exemplo, muitas pessoas que estão passando por crise no seu relacionamento, por crise no seu casamento, se elas não tiverem como base o Evangelho, como alicerce, como fundamento sobre o qual a sua casa, a sua família está construída, se não tiver como fundamento, como alicerce, o Evangelho de Jesus, facilmente vão jogar a toalha, facilmente vão dizer: deu para mim, estou indo, não quero isso. Mas os fundamentos de Jesus, os alicerces do Evangelho, são alicerces que nos querem conduzir para caminhos de perdão. São alicerces que querem nos conduzir para caminhos de reconciliação. São alicerces, são princípios, são ensinamentos, são falas de Jesus, são experiências de Jesus que mostram que o perdão não é um discurso, é uma realidade. Diante das crises que se abalam, se abatem sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, os nossos fundamentos são testados. E dependendo do fundamento que eu tenho, como a base sobre a qual a nossa vida em família é construída, dependendo do fundamento que ali está, facilmente eu posso deixar a casa cair, ou nós podemos passar pela tempestade, podemos passar pelas dificuldades, a nossa casa vai ficar batida, judiada, mas ela vai ficar de pé e pronta para uma reforma. Queridos, o que é nessa manhã Jesus está nos ensinando não é nada novo, não é nada mirabolantemente novo ou extraordinário.
é o fundamento da vida, é a razão. E infelizmente nós vemos muitas pessoas que constroem suas vidas sobre alicerces errados e que não suportam a crise, que não suportam a tempestade, e a casa vai ao chão, porque foi construída sobre areia. Tudo que não for Jesus Cristo e seu santo evangelho é areia. Tudo que não for ensinamentos de Jesus é areia. E tem um outro detalhe, e com esse eu quero também chegar ao final desta mensagem, nesta manhã. Tem um outro detalhe bem importante que eu quero destacar nesse texto. Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Vivemos numa sociedade brasileira, né? Temos que especificar, onde o Evangelho, onde a palavra de Deus, ela é muito ensinada, ela é muito pregada. Na minha TV em casa, eu nunca contei, mas seguramente uns 7 a 10 canais cristãos eu tenho ali disponível para assistir. Então, palavra de Deus não nos falta, literatura cristã não nos falta, pregadores não nos faltam. O YouTube está minado de pregadores, está cheio de gente colocando mensagens, palavras, pregações. Tem caras muito bons, muito bons. Eu admiro muito alguns pregadores do YouTube, mas conhecer não é o mesmo que praticar. Apenas conhecer os princípios do Evangelho, apenas saber o que Deus deseja de mim enquanto marido, enquanto pai, não é suficiente. Apenas saber que Deus, através dos mandamentos, me pede, enquanto marido, para ser fiel à minha esposa, cuidar da minha esposa, ser zeloso com minha esposa, saber isso não é suficiente se isso não virar vida. Porque eu posso saber, eu posso conhecer, eu posso estar encharcado pelos princípios de Jesus, mas se isso não se transformar em vida, então eu vou ser esse segundo personagem que Jesus cita aqui, que construiu a sua casa sobre a areia, porque ele ouviu, mas ele não praticou. Queridos, o problema nosso enquanto sociedade brasileira, enquanto igreja evangélica brasileira como um todo, é essa discrepância entre o conhecer e o viver. Nós dissemos que amamos o nosso próximo, mas não somos capazes de abrir mão em favor do nosso próximo, que seja nas necessidades mais básicas. Nós falamos muito em amor ao próximo, mas não somos capazes de enxergar que algumas atitudes nossas não são demonstração de amor ao próximo, mas são, pelo contrário, de desprezo ao próximo. Nós estamos encharcados pela palavra, mas estar encharcado pela palavra é uma bênção, é uma dádiva. Agora falta o segundo passo, que é colocar em prática. Nós precisamos entender que a salvação da nossa família, que a salvação da nossa sociedade, que a salvação do ser humano, enquanto humano que habita esse planeta, está em Jesus e na transformação do discurso, da fala, dos ensinos, das orientações de Jesus em prática humana, vivida no dia a dia, na sociedade, com o nosso próximo. Como é que está a tua casa? Quando eu estou falando de casa, agora eu estou falando da tua família. Estou falando da tua vida. Como é que está a tua vida? Tua vida está ruindo. Tua vida está toda enrolada. Tua vida está toda complicada. Tua vida está sem graça. Para lembrar da nossa série de pregações, tua vida perdeu a alegria. Então deixa eu te dizer que talvez esteja faltando o transformar o conhecimento sobre Jesus em vida. O transformar o discurso que tu ouves de Cristo em experiência de vida.
2 fundamentos. Um fundamento eterno, durável, fundamento que transforma, fundamento que faz com que vivamos uma vida boa, do início ao fim. Mas tudo que não for Jesus como fundamento de vida é areia. Tudo que não for Jesus como a razão sobre a qual a gente constrói a nossa existência é areia. O fundamento é fundamental. É fundamental para a felicidade, é fundamental para a durabilidade, é fundamental para a existência humana. Qual é o fundamento da tua vida? Qual é o fundamento do teu casamento? Qual é o fundamento da tua vida enquanto pai, enquanto mãe que precisa educar crianças em tempos difíceis como esses que nós vivemos? Qual é onde tu tens te alimentado de princípios e ensinos que podem e que vão transformar a tua vida não em um sucesso meteórico, mas em uma casa que permanece de pé apesar das tempestades que sobrevêm? Porque esse é um outro problema dos nossos tempos. Existem muitos pregadores que mostram, que ensinam que se a gente fazer tudo o que Jesus pede direitinho, a gente vai ter só sucesso. Isso também é equivocado, porque Jesus diz aqui que quem ouve a palavra e a pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ponto. E aí ele continua dizendo: sopraram os ventos, vieram as chuvas e deram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi construída sobre a rocha. A ideia de que viver, de praticar, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, de que isso vai ser garantia de sucesso, é completamente equivocada e não é evangelho. Isso é palavra humana maligna. Evangelho é a certeza do amor de Deus, e a certeza da orientação de Deus, e a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, é a certeza de que o Senhor deseja fazer de mim um excelente pai, de que o Senhor deseja fazer de mim um excelente marido, de que Jesus deseja fazer de mim uma excelente esposa, de que Jesus deseja fazer de mim um excelente filho, e de que Jesus deseja, no meio dos perrengues que se sobrevêm à nossa vida muitas vezes, ainda assim me dar a firmeza de permanecer de pé, porque Ele é a minha força, Ele é o fundamento no qual nossa vida está presa, alicerçada, ancorada. Porque os ferros que seguram a nossa casa foram firmados, amarrados, presos na rocha. Queridos, eu encerro nesta manhã, esta minha fala, dizendo que o fundamento é fundamental. Ouvir os ensinamentos de Jesus é um privilégio, é uma dádiva. Mas o fundamental é que nós transformemos os ensinamentos de Jesus em prática. Muitas pessoas se perguntam por que a nossa vida está essa bagunça, esse caos, se a gente vive na igreja? Por que a nossa vida está essa desordem se nós vivemos na igreja? Por que nós não nos relacionamos bem dentro de casa se nós ouvimos a palavra de Deus, se Deus está presente na nossa vida? Talvez, meu querido, esteja faltando traduzir o que tem sido ouvido em prática, em vivência, e esse caminho é o mais difícil, mas é o único caminho que pode colocar a nossa vida sobre um alicerce firme, pode colocar a nossa casa ancorada na rocha. Onde é que está o fundamento da tua vida? Eu quero voltar a dizer: tudo que não é Jesus é areia. Se a tua vida não está ancorada, e o ancorar significa ouvir e praticar o que Jesus ensina. Se a tua vida não está ancorada no ensinamento de Jesus, e o ensinamento de Jesus não se torna prática na tua vida, então é areia. É areia. Porque o que difere um ouvinte do outro ouvinte
é a transformação do discurso em prática. O fundamento é fundamental. Jesus Cristo quer muito ser o fundamento da tua vida. Ele quer poder orientar a tua vida, te conduzir. Ele quer ser aquele que se torna a razão da tua vida. A tua âncora, onde a tua vida está alicerçada. Que Deus te permita descobrir a preciosidade que é viver a partir dos princípios do Evangelho, a partir dos princípios transformadores, restauradores, edificadores, eternos de Deus. A nossa vida reflete os fundamentos da nossa casa. A nossa vida reflete o estado que está a base onde a nossa casa está. Tem uma musiquinha muito antiga que a gente aprende no culto infantil. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Desconsidere a minha desafinação, mas é para trazer à memória essa imagem. Certamente muitos de nós já vimos casas muito bonitas, mas com problemas estruturais graves, porque o fundamento foi descuidado. Queridos, Deus não quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. Uma casa construída sobre a rocha, mesmo que venha enchente, que venha com correnteza e que quebre janelas e portas, ainda assim ela não vai sofrer trincas, porque o fundamento, a amarração, a estrutura, a base foi bem feita. O fundamento é fundamental. Qual é o fundamento da tua vida? Qual é o fundamento da tua vida em família? Qual é o fundamento teu como profissional? Qual é o fundamento da tua vida? Pensa nisso. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, para que a gente descubra que não adianta só a gente ouvir, gostar, tem que praticar, tem que viver. Eu queria orar contigo ainda. Senhor Deus, muito obrigado que nós temos livre acesso à Tua Palavra em nosso país. Muito obrigado que nós podemos ouvir Tua Palavra, podemos ouvir os Teus ensinamentos, os Teus princípios, e podemos, Senhor, também tomar a decisão de viver segundo eles ou não. A Tua bondade, o Teu amor por nós, Senhor, inclui inclusive a possibilidade de dizermos nós não queremos. Senhor, o Teu amor não nos constrange a tomarmos uma decisão por Ti. O Teu amor, Senhor, quer ser uma experiência viva em nosso coração. Nós não queremos apenas, Senhor, que o nosso coração ouça palavras bonitas a Teu respeito, mas que o nosso coração tome, Senhor, a decisão de viver de acordo com os Teus princípios e fundamentos. Senhor Deus, que bom que nós temos a liberdade de escolher se queremos ou não praticar o que aprendemos de Ti. Mas que o nosso coração deseje, Senhor, viver profundamente, viver, Senhor, intensamente os Teus ensinamentos, os Teus princípios, as Tuas lições, para que a nossa vida possa refletir a rocha sobre a qual a nossa vida está alicerçada. Senhor, que cada um que me assiste, que me ouve nesta manhã, possa desejar ter uma vida enquanto pai, mãe, filho, profissional e cidadão, uma vida alicerçada, amarrada, presa na rocha que é Tu. Senhor, que o nosso coração seja convencido pelo Teu Espírito Santo, que se o nosso fundamento não for Jesus e for qualquer outra coisa,
que nosso coração seja convencido pelo Teu Espírito de que isso é areia. Guarda-nos em Tuas mãos. Conduz-nos, Senhor, por esta semana. Ampara-nos. Sê Tu conosco. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Desejo a Ti um forte abraço, que a paz de Deus esteja contigo, te desejo uma boa semana e nos encontramos então no domingo que vem, quando nós queremos terminar a nossa série de pregações que tem a ver com o tema família, que tem como título então, para a festa não terminar mal. Nós queremos ouvir a última mensagem desta série então no domingo que vem. Um forte abraço e que Deus abençoe e guarde a tua vida. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,